Boa tarde a todos. Estamos aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Vai depender do horário e do dia que vocês vão, do momento que vocês vão estar assistindo esse podcast. Estamos aqui em mais uma edição do podcast da Leaf, com um ilustríssimo convidado. A gente está aqui mais uma vez aqui para falar de tendências de varejo e do mundo varejista, né? Na verdade, o nosso convidado, dentro do perfil dele, ele se denomina varejólogo, que eu achei bem legal essa definição, e realmente é verdade. Estamos aqui hoje, então, com muito prazer, com o nosso convidado Maurício Morgado. Ele é professor da GV e especialista em varejo, como eu disse, né? Um varejólogo. Ele é líder do Centro de Excelência de Varejo da Fundação Getúlio Vargas, que é realmente um lugar onde eu tive a oportunidade de ter aí algumas interações com esse centro e realmente, assim, eventos de excelentíssima qualidade, profissionais de excelentíssima qualidade. Realmente, tudo que vem ao encontro da GV é realmente muito qualificado e o Centro de Excelência é um deles, né? E ele atua como professor de marketing e também tem sua própria consultoria, né? O Maurício também já atuou como gerente de produto e tem uma ampla experiência em diversas áreas de varejo aí, como a gente já comentou. E também estudou em Harvard com casos de ensino, além da FGV e da USP, que são também duas instituições respeitadíssimas no Brasil e também fora dele. Então, Maurício, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo convite, né? Estamos muito felizes e orgulhosos de ter aqui você como nosso convidado de hoje e para aqui trocar umas ideias sobre o mundo do varejo, conversar um pouco sobre sua experiência. E minha colega Cecília também está aqui hoje, mais uma vez. Boa tarde, Cecília, como vai? Boa tarde, Ela Darlan. tá. Tudo bem, você? Boa tarde. Tudo bem, obrigado. A Cecília, vai iniciar as perguntas para o Maurício, depois eu vou seguir. E a gente está aqui numa conversa, tenho certeza que vai ser muito boa e vamos tirar grandes insights aí desse mundo fascinante e desafiador do varejo, que tem aí várias peculiaridades e é realmente muito fascinante. Pois bem, Cecília, por favor, sinta-se à vontade para fazer as primeiras perguntas para o Maurício e depois eu vou aqui seguir também com algumas da minha parte. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Obrigada, Darlan. E muito bem-vindo novamente, Maurício. Eu vou fazer a primeira pergunta, focando neste perfil acadêmico de você, tá? Então, primeiramente, a gente sabe, né? Você se formou e fez mestrado na USP, né? Que é uma das universidades mais reconhecidas no Brasil e da América Latina toda, né? Uhum, Depois temos doutorado na FGV, e uhum, aí, depois estudar casos de ensino na Harvard. Então, uhum. tudo isso, na verdade, em termos gerais, é bem impressionante mesmo. E eu gostaria de saber como foi esse período e quais seriam os principais aprendizados que você tirou, né, desses três partes da sua vida. Ah, legal, interessante. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco aí da experiência. Eu costumo brincar com essa história de ter estudado graduação, mestrado, doutorado e completado com essa formação de casos lá em Harvard. Parece que a gente, quanto mais estuda, fica com menos certeza, sabe? Quando eu tinha feito só a graduação, eu sabia direitinho tudo que tinha que ser feito. Se alguém me perguntasse qualquer coisa, eu tinha uma resposta. Eu sabia que tinha que fazer isso, aquilo, outro. Aí depois você estuda mestrado, estuda doutorado, depois, eu não sei a resposta, depende. Vamos levantar, vamos ver o que as pessoas acham, né? Então, esse processo todo de estudar do lado da academia traz o tal do método científico, que parte do pressuposto que a gente não sabe tudo, que as respostas não estão prontas, que o que aconteceu no passado não necessariamente vai se reproduzir e vai acontecer igualzinho, no futuro, né? Então, a necessidade de sempre estudar, de levantar informações e trabalhar com números, de utilizar o que a gente chama de uma abordagem mais científica, é o que vem. E eu diria até que atrapalha um pouco a vida de consultor. Porque o que você espera de um consultor? É que você faça uma pergunta e ele te dê a resposta. É assim. E a gente aprende a dizer não, depende. Vamos estudar, vamos fazer levantamentos antes. É um pouco frustrante para os clientes, mas eu tenho certeza que a qualidade da informação e da decisão fica bem melhor quando a gente faz pesquisa, né? Quando a gente tem números para definir. Perfeito. Nossa, super claro. E aí, considerando também, antes desta parte de atuar já como professor, né? Você também foi gerente de produto e teve outras experiências no varejo, né? Então, qual o momento da sua carreira
que você considera mais importante ou marcante na sua vida? Aham. Eu acho que é um pouco exatamente dessa transição, de mudar esse pensamento, né? De ter a resposta pronta, que a gente vem na vida de executivo, né? Se esforçando para ter Uhum. resposta, para ser como o pessoal usa, assertivo, até de um jeito errado, eles usam a palavra assertivo. Essa tal de assertividade aí, ela é negada no mundo acadêmico, né? E como eu disse, a gente precisa aprender a lidar com isso. O executivo quer respostas, né? Quando você está na consultoria, quando você está até numa sala de aula, ele quer respostas sobre o que deve ser feito. Então, o mais difícil mesmo foi aprender a fazer essa transição entre, olha, as respostas que o executivo busca e um pouco de rigor acadêmico. Então, esse momento de transição, quando eu deixo a carreira puramente de executivo e vou para a carreira acadêmica, foi muito importante para aprender a lidar com isso. Não tem uma verdade só, não tem um jeito só, e a gente pode trabalhar de maneira mais integrada, né? Ciência e empresa de um jeito mais próximo. Acho que esse foi um momento muito importante na carreira. Super claro, nossa, perfeito. E aí eu vou focar numa outra transição, né? Aqui, falando um pouco mais da perspectiva já da empresa, né? Porque entendo que também você fundou sua própria consultoria em gestão empresarial, né? A Lumina Consulting. Então, Aham. aí como empreendedor, quais foram os maiores desafios para fundar a empresa? Eu acho que fundar não é um problema. O problema é arranjar clientes. Acho que esse é o grande ponto, porque você mesmo que tenha uma proposta, tenha uma coisa muito clara, né, saiba fazer algumas coisas, eu acho que a grande dificuldade das empresas de serviço é realmente convencer os consumidores, os clientes, no caso, as empresas, que elas precisam do seu serviço, né? Ainda mais quando você tem esse maldito viés acadêmico de sempre buscar os números e sempre ter uma pesquisa por trás. Algumas empresas valorizam bastante isso, outras não valorizam tanto. Então, eu acho que realmente a grande dificuldade é conseguir clientes. É tão óbvio falar isso, né? Mas a É, dificuldade é achar clientes que vejam valor naquilo que você está fazendo do jeito que você faz. Eu acho que isso vale para qualquer negócio, né? Vale para uma padaria, né? Ela vai trabalhar em preço, ela vai trabalhar em qualidade, vai trabalhar em, sei lá, fermentação natural, fermentação lenta, né? Eu acho que esse é um ponto aí que a gente precisa aprender, a achar pessoas, no caso clientes, que valorize esse seu jeito de abordar o mercado, de abordar os problemas, ou de desenvolver um produto ou um serviço, entregar um produto ou um serviço. tudo que tem a ver com segmentação e verdadeiramente, né? Focar no desafio, né? No desafio e Exato. como vai ser esse resultado ao final das contas, né? É, E como que isso fique claro, né, para a pessoa. não, e tem a noção clara também que não há produto que sirva a todos ao mesmo tempo, que é a noção básica de segmentação, né? Então não adianta eu querer, com o meu porte, atender um porte de uma empresa muito grande, né? Eu preciso de uma empresa para eu conseguir atender que eu consiga lidar, né? Que eu consiga trabalhar junto com uma equipe contratada ou não, de forma que eles vejam valor no tipo de serviço que eu entrego. Uhum. E eu acho que esse é o ponto. Qual é a empresa e qual é o tipo de executivo que a gente tem que achar que compra a nossa ideia e o nosso jeito de trabalhar? Ou compra o nosso produto, ou compra o nosso serviço. Acho que esse é o grande ponto. Super claro, perfeito, ótimo. Tá. Vou passar agora a palavra para Darlan, né, que vai fazer as próximas perguntas, né, deste podcast. Então, Beleza. Darlan, por favor. Obrigado, Cecília. Eu vou fazer sim algumas perguntas, mas eu queria pontuar alguns aspectos bastante interessantes que ele falou, que o Maurício comentou na parte de quando você vai para o mundo profissional, trazendo esse lado acadêmico, onde você tem que questionar muitas das coisas, é realmente muito desafiador, porque o mundo empresarial ele quer as respostas o mais rápido possível e não tem muito tempo para ficar, às vezes, o que a academia faz, né? Então, acho que o grande desafio, né, Maurício, como você tem todo esse background, né, toda essa experiência profissional e acadêmica, é conseguir fazer o meio de campo entre esses dois caminhos, sem, entre aspas, trair nenhum deles. Ou seja, você não vai simplesmente esquecer o lado acadêmico para atender um cliente, mas também não adianta você vir com todo aquele academicismo onde o cliente vai falar, mas eu não preciso disso, eu preciso de uma resposta ali para um resultado mais rápido, né? Tendo em É. vista esse comentário que eu fiz, em termos de visualização do que acontece com as empresas brasileiras, você atende mais a empresas da área de varejo ou é mais aberto? Como é que funciona um pouco o perfil do cliente que você atende?
Normalmente, as empresas de varejo acabam ficando mais com produtos de treinamento, né? Certo. E as indústrias, na realidade, fornecedores de varejo, acabam comprando mais produtos de relacionamento com o varejo. Então, como é Certo. que eu melhoro meu relacionamento com o varejo? Como é que eu crio programas de incentivo? Como é que eu faço meu varejista vender mais? Então, dá para atuar pensando em varejo, tendo varejo em mente, tanto do lado do varejista como do lado da indústria que quer atuar como varejo, atuar com o varejo, né? E Certo. isso vem não só na empresa, a gente faz isso muito lá no nosso centro de varejo. Nós Perfeito. atendemos varejistas com programas de treinamento, basicamente, e também atendemos indústrias que querem falar com varejo, que querem se relacionar com varejo. Então, esse entendimento do funcionamento dos serviços de varejo nos facilita, tanto na consultoria como lá no nosso centro de varejo, a fazer esse papel, né? Fazer essa intermediação aí, ficar no meio de campo, digamos, para entregar coisas com um pé na academia, mas também que sejam práticas, sejam aplicáveis. É, eu acho que esse é o grande desafio, porque quando você tem esses dois mundos, eles se conversam, mas criar essa ponte entre os Uhum. dois eu acho que um grande desafio, né? Acho que só para dar um exemplo, só uma coisa, Darlan, que eu acho que ajuda a entender um pouco. Se a gente pegar qualquer levantamento baseado em estatística, né? Se for no mundo acadêmico, e eu não sou um estatístico de maneira nenhuma, mas É. eles têm umas medidas, eles têm os indicadores, eles têm umas fórmulas malucas que são capazes de gerar coisas muito interessantes, como, por exemplo, uma clusterização, né? Tem um Uhum. programa que você vai lá, mexe, trabalha com técnicas estatísticas e separa grupos de consumidores que se parecem. A partir dessa separação, que é feita com bancos de dados e com esses programas baseados em estatística, você pode dividir nichos, pode separar os seus segmentos, tal. Toda essa história da estatística, que tem um rigor científico de agrupar as pessoas parecidas, né, com técnicas, o executivo não quer ouvir. Na realidade, É. ele quer ouvir, olha, descobri que, analisando seu banco de dados, há 4, 3, 5 perfis básicos que valorizam essas características de produto, essas características de serviço. Eu acho que esse é o ponto. Você fala, clusterização. Mas tem uma linguagem do executivo e tem a linguagem acadêmica que traz o rigor nessa divisão de segmentos. Então, é isso que é o bacana de juntar os dois mundos. Fazer bem, com rigor, algo que seja prático e aplicável. Perfeito. Muito bom. Dentro do que você considera aí o perfil, falando um pouco agora da questão do perfil dos profissionais, né? Uhum, Principalmente os alunos que estão aí tendo aula com você e tudo mais, né? Que vão ser os futuros clientes, provavelmente, da sua consultoria ou vão estar atuando no varejo. Como você vê o perfil desses profissionais? Tem muitas discussões sobre a famosa geração Z, né? Como é que eles estão atuando, existem alguns mitos. Agora você está uhum. ali no dia a dia, tá certo que eu acredito que o aluno da GV tenha talvez um perfil um pouco mais diferenciado, talvez seja um pouquinho mais dedicado do que a média, mas mesmo assim acho que você conseguiria ter aí uma visão muito interessante de contar para a gente em termos de perfil de profissional que podem ser aí futuros profissionais do varejo ou não. Como é que você vê essa geração que está aí chegando no mercado? Eu acho que assim, as pessoas adoram esses rótulos de Z, Y, Alpha, Millennium. Tá, eu acho bacana, ajuda a entender, mas assim, alguém inventou isso, tá? Não é que tem uma coisa super científica para dizer, olha, um Z é assim, um milênio é assado. Alguém inventou isso, normalmente foi uma consultoria, e pegou. Então, acho que esse é um ponto. Não há grande rigor acadêmico para determinar esses grupos, né? Tá, Então, podem ser feitos estudos, tá? Então, primeira coisa eu diria que é olhar essas classificações, esses rótulos com certo cuidado. As pessoas tá. nunca vão ser iguais. Agora, uma coisa que é importante, e a gente não pode esquecer, é que independente do rótulo, são jovens, jovens. E os jovens, por natureza, não importa. A gente tem que lembrar quando a gente tinha 20 e poucos anos, né? A gente Certo. não tinha paciência, a gente queria ganhar dinheiro, a gente queria se movimentar com rapidez, a gente queria aproveitar a vida, a gente não queria ouvir muito blá blá blá. É a mesma coisa. Mudou o Verdade. rótulo, mas são jovens. Eu acho que a gente devia chamar jovens, maduros, super maduros. Seria muito mais perene essa É, classificação. Eu acho que esse é certo. um ponto importante. Então, olharia com muita calma esse negócio. O que eu vejo um pouco mais próximo, até por conta da tecnologia,
a impaciência é comum nos jovens. A vontade de transformar coisas sempre foi presente nos jovens. Eu acho que isso está presente também nessa geração recente. Mas a gente tem uma coisa tecnológica que os outros não tinham. A gente talvez na nossa época tivesse a televisão, e a televisão nos tornava mais astutos, digamos, mais espertos, né, do que os mais velhos. Esses caras têm a internet, têm as redes sociais, e atualmente tem uma coisa que muda muito o comportamento das pessoas, que é o TikTok. Eu acho que o TikTok acelerou a sociedade, acelerou a maneira como as pessoas processam as coisas, e as pessoas têm muito menos paciência para ouvir coisas muito longas. Então, uma conversa com esses jovens tem que ser mais rápida e entremeada de atividades práticas. Estou falando de uma aula, mas posso estar falando de uma palestra, posso estar falando de uma atividade de trabalho. A gente não pode perder muito tempo para explicar coisas para essas pessoas, e elas podem sair fazendo. E elas gostam até de quebrar a cabeça, de botar lá na internet como é que eu resolvo uma coisa no Excel. Tem sempre alguém que já tem uma resposta para aquilo, né? Alguém que já fez um programinha para aquele tipo de coisa. Então, eu acho que, assim, a velocidade e a maneira como as pessoas pensam está acelerada, mas eu não diria que é uma característica da geração, uma característica do que a gente tem como mídia, como ferramenta de trabalho. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de deixar marcado, para não ficar com uma visão até preconceituosa das gerações, sabe? Sim, É, os jovens sempre quiseram progredir, sempre tiveram impaciência, sempre quiseram ficar menos tempo no trabalho, né? As é verdade. condições mudaram e isso é facilitado. Acho que esse é um grande ponto que a gente tem hoje em dia. Muito legal. Bacana. Vamos lá, então, falar um pouquinho de varejo, né? Que eu acho que é um grande Legal. para a gente. Conta para mim, para nós, né, na verdade, para o nosso público, para a Cecília, para todo mundo que está aqui nos escutando e nos vendo, a sua visão do varejo brasileiro, o que que você considera como, assim, um panorama amplo. Depois a gente pode fazer uma coisa meio de funil, fechar um pouquinho. A sua Uhum, visão do varejo, o que que você, como você considera o varejo brasileiro em termos de perfil de profissional, perfil de empresas, a sua uhum, visão em termos de, com essa experiência toda, com essa ponte entre a academia e o mercado. Qual a sua uhum. perspectiva de visão, né, do varejo brasileiro, Maurício, por favor? Eu acho que tem uma coisa que inspirou muito o varejo brasileiro, os líderes do varejo brasileiro nos últimos anos, nos últimos 30 anos, que foi a presença maciça de brasileiros numa feira importante de varejo, que é a NRF, né? Todo ano Uhum. tem uma feira grande de varejo nos Estados Unidos, ela já vai estar na edição número 115 o ano que vem, é sempre em janeiro. E aí o que aconteceu? Acho que isso explica muito aqui no varejo brasileiro, a evolução do varejo brasileiro. Começou a surgir, desde os primeiros consultores, uma onda de levar varejistas brasileiros para essa feira. E isso colocou esses varejistas em contato com as melhores e maiores tecnologias de varejo. Porque essa feira tem palestras, que são, digamos, doutrinadoras, né? E tem também uma grande feira de negócios, muito baseada em tecnologia, baseada em software, baseada em informação. E esses brasileiros, os líderes brasileiros, já há mais de 30 anos, estão sendo educados, digamos, por essas viagens. Parece que pega mal um líder varejista, alguém da equipe dele, pelo menos, tem que ir todo ano para tal da NRF. E isso Uhum. trouxe uma evolução muito grande. Quando eu pego o que o Magazine Luiza faz, o que uma Riachuelo faz, a gente vê acontecer nessas empresas de primeira linha o que há de mais novo no varejo como um todo. Eles foram lá, pegaram as ideias e estão aplicando aqui no Brasil. Então, é claro que se você for andar pela rua aí, você vai ver um monte de pequenos varejistas, ou até de varejistas médios, que não tiveram contato com essas tecnologias. Mas se você pensar nos varejistas de ponta brasileiros, eles são super sofisticados, eles não deixam nada a desejar a varejistas internacionais. É claro que a gente tem menos varejistas com essa sofisticação, mas isso tem se espalhado, né, pelo varejo como um todo. Então, sistemas mais sofisticados, análises mais sofisticadas, uma presença forte na internet, né? Uma noção clara do perfil do cliente, do que ele quer. Eu acho que isso apareceu com muita força no varejo brasileiro e eu acho, assim, não tenho uma pesquisa, mas acompanhei muito essas feiras todas de varejo, né? Que é por conta desse contato com as tecnologias mais modernas aí nessa feira que os varejistas brasileiros aprenderam a se sofisticar. Legal demais. É verdade, a gente conhece, apesar que nunca estive, acho que a Cecília também não, ainda, né, Cecília? Quem sabe um dia Ainda não, mas visitar, vamos mas, ver. é, mas é bem Junte-se a interessante você nós, estar. Pois não? junte-se a nós, a gente tem um grupo lá. Então, a gente vai É.
Agora que já se considera do mundo do varejo já faz algum tempo, né, Cecília? A gente deve, em breve, também estar se juntando aí a você. Eu acho que você falou uma coisa bastante interessante e eu gostaria de adicionar um aspecto que, inclusive, a gente tinha um colega que trabalhou com a gente chamado Hector, que trabalhou com o mercado mexicano, assim como a Cecília Uhum, também trabalha, além de trabalhar para o mercado brasileiro, que é o que eu acho que você pontuou perfeitamente. Acho que tem muita gente com maturidade de processo dentro das empresas, né? A gente sempre, como nós somos uma empresa de tecnologia, de automação, a gente sempre tem que ter um olhar muito apurado para entender se existe maturidade de processo dentro das empresas que a gente conversa, independente se é indústria alimentícia, de pet, ou mesmo outros segmentos, né? E outra coisa interessante do mercado brasileiro, até em comparação com o México, é a questão da pulverização, né? Ou seja, uhum, existe muito negócio no Brasil acontecendo em muitos lugares que você nunca assim imaginaria estando aqui no eixo Rio-São Paulo. Aí você fala uhum. com um varejista ali, vamos dizer, da Bahia ou de outro lugar, e você vê o cara tem ali 30 unidades, 40 unidades, aí você fala com ele e o cara, não, eu tenho 40, mas daqui 2 anos eu quero ter 80, e é um negócio incrível. Quando você entra ali no sul, que é um pouquinho menor, né, os estados menores e tal, você vê assim, nós durante um bom tempo estivemos em negociação com o Grupo Coque, né, o Grupo Uhum, Coque ali de Santa Catarina, e nossa uhum, negociação demorou bastante tempo e foi aí bastante detalhista, né? Não tivemos aí ainda não fechamos com o Grupo Cop, com o Grupo Cop, espero que vamos fechar em breve, mas é muito interessante porque assim, quando eu comecei a negociação, eram 58 unidades. Quando uhum. nós fechamos esse capítulo, porque como eu disse, eu acho que nós vamos ainda fazer negócio com eles, eles estavam com 64. Ah, Isso aí nossa, está falando de incrível. meses, né? Então é incrível assim a capacidade. E aí um contraponto, e corrija-me por favor, Cecília, que dentro do mercado mexicano já é um pouquinho mais tem as gigantes, né? E tem um pouquinho ali no meio, mas não tem tanta pulverização quanto no Brasil, né, Cecília? O que você tem a dizer sobre isso, por favor? Não, eu acho que são mercados bem similares. Eu poderia dizer do mercado mexicano tem quatro redes principais, né, que são bem Uhum, sofisticadas, bem maturas, e uma delas adquiriu outras, né? Então aí ficou mais enxuto e mais estandarizado. Mas tem pulverização bastante. Só que Também aí tem. a maior bastante. Só que a maior diferença que eu enxergo é a dimensão do país, né? A gente Certo, está falando territorialmente, é uma comparação que não pode nem ser feita, né? certo. Aqui no Brasil, cada estado, né, uma história diferente, né? Então, essa parte, acho que tem um dos diferenciais mais grandes, é isso, né? Mas uhum. velocidade de negócio e pulverização lá também tem, bastante. Ah, Perfeito, perfeito. Não, beleza, a gente está aqui conversando um pouco de Brasil, um pouco de México, É, e interessante entender um pouco sobre isso, até para quem está assistindo a gente, porque o Brasil tem uma coisa também de ser um país muito grande, às vezes a gente não tem muita noção do que acontece em outros mercados, então é bem interessante a pontuação da Cecília, muito obrigado. E vamos lá, então, seguir, falar um pouco claro que não poderíamos deixar de falar de inteligência artificial e machine learning, né, Maurício? Então, aqui nós temos essa essa, digamos, moda ou essa tendência, existe uhum, talvez um pouco uma superutilização desses termos, né? uhum, uhum. Seria interessante entender da tua parte como é que você vê essas tecnologias, você vê elas aplicadas, porque você vai à NRF, você vê um monte de coisa ali, aí de repente o quanto disso de inteligência artificial, de machine learning, você vê aplicado dentro desse mercado nosso, que é um mercado que tem aí, como a gente já conversou, bastante gente que vai para lá querer aprender e eles trazem isso mesmo. E mesmo que não seja relacionado à NRF, sua visão geral em termos de inteligência artificial, machine learning e Uhum. essas tendências, podemos dizer modismos, aí fica muito interessante entender um pouco da sua visão, tanto de profissional de mercado quanto de acadêmico, sobre Uhum. esses assuntos tão em voga aí no dia de hoje. Legal. Assim, a minha visão de inteligência artificial e de machine learning é uma visão de usuário, né? Eu não sou um técnico e Certo. poderia te dizer como essas coisas funcionam. Mas, assim, o que eu acho que eu percebo muito, né?
Eu tenho recebido lá na escola muitos alunos que querem estudar inteligência artificial, né? E a Perfeito. nossa escola não é uma escola de programação, né? Não é uma escola de TI, nada disso. Nós estamos formando administradores lá. E aí eu começo a perguntar para eles, mas você vai estudar o quê? E aí as pessoas, todos eles, invariavelmente, terminam com uma lista de coisas que pode ser feita com a inteligência artificial. Mas, na realidade, uma lista de exemplos, né? Alguém traz um vídeo, alguém traz uma música, alguém traz uma análise que foi feita no banco de dados, traz uma interação no chat GPT. E aí a gente pergunta, mas tá, gente, e nas empresas? O que que a gente vai fazer com essas coisas todas? Eles também não têm sabido responder. Porque eles vão atrás das empresas e as empresas falam, tá bom, é bacana, eu posso fazer algumas coisas, mas o que que eu vou fazer de maneira prática, de maneira aplicada? Eu posso dizer um pouco do que eu tenho feito utilizando o serviço de inteligência artificial, sei lá, de chat GPT. Eu posso fazer rapidamente uma pesquisa e perguntar quantas lojas que um varejista tem, onde ele atua, e se eu quiser saber de varejista, né, posso saber de qualquer empresa, onde ele atua e um pouquinho da história dele. Rapidamente eu consigo isso, coisa que a gente ia demorar um tempão para analisar num processo de vendas qualquer, um fichamento de cliente, né? Onde é que ele tem loja, onde ele atua, quando ele nasceu e tal. Rapidamente você consegue fazer isso. Então dá para pensar em aplicações na área de vendas. Se você quiser, por exemplo, aplicações na área de informação sobre produtos, né? Eu quero, sei lá, descobrir receitas que eu posso sugerir no meu site com, para dar um exemplo, leite condensado, né? Posso rapidamente preparar esse tipo de conteúdo. Então eu vejo muita coisa ligada à comunicação, muita coisa ligada a vendas, e tem as coisas de processo que são um pouco mais difíceis de ver, né? Eu interagi com inteligência artificial na NRF, numa empresa muito grande lá, que estava fazendo uma demonstração, e ele criou uma campanha de e-mail marketing com mídias sociais em cima da interação com a inteligência artificial. A inteligência artificial segmentou os clientes de uma base que estava lá, e para cada tipo de cliente, utilizando aquela segmentação, aquela clusterização que eu mencionei há pouco, eles conseguiram criar campanhas diferentes com textos diferentes. Precisa de um toque humano? Precisa, mas a agilidade que isso tem é muito grande. No lado Sim. de comunicação, as peças de comunicação têm sido criadas com bastante facilidade, né? Ainda fica uma imagem meio esquisita, mas assim, agiliza muito o processo. Não quer dizer que aquilo vai para o ar necessariamente, mas tem uma série de possibilidades aí que a gente vê com inteligência artificial e antigamente chamava machine learning para a gente entender, por exemplo, um processo de sugestão de uma oferta para clientes baseado no passado dele, né, no passado de compras dele. Então, acho que esse negócio não é moda, não. Acho que veio para ficar porque ele entrou dentro dos processos. Eu não consigo mais trabalhar sem o chat GPT me ajudando, né? Se eu vou assistir uma palestra na NRF, eu posso prestar atenção, tomar um monte de nota, mas eu juro para vocês que ele não deixa escapar nada, né? Eu consigo gravar aquilo, transcrever, pedir os bullet points, e, gente, é muito fácil. Né? É muito fácil, muito tranquilo. Eu não sei mais viver sem ele. E vai Então, treinando, né? Vai treinando um pouco é, com ele aí, mientras mais você pergunta e você pode exato, retomar depois. quanto mais eu treino o bichinho, mais esperto ele fica, né? Então, É, eu acho que as empresas estão entrando nesse processo, estão aprendendo. Diferente do metaverso, que eu lembro sim, que a gente estava em 22, eu acho, foi Sim, pós-pandemia, 22. foi 22, a gente É. voltou de lá falando de metaverso, 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 e 4 meses depois, cadê o metaverso? É, Apareceu rapidamente, né? é Então, eu acho verdade. que não vai ser moda, não. Esse realmente veio para ficar, e porque ele está dentro dos processos, né? É Não é só um verdade. jeito de falar com o cliente, né? Não muda a gente como ser humano, né? O metaverso pressupunha que a gente passasse a se conversar sempre no virtual, com um avatar. Quem quer fazer Sim. isso sempre, né? Dá para a É, gente fazer um pouco do que a gente está fazendo aqui, meia hora, 40 minutos, estourando uma hora, né? é, Então, ia muito contra a natureza humana, mas a inteligência artificial, poxa, ajuda tanto, né? Quem não quer uma mãozinha? sim, sim, sim. É um ponto bastante interessante, né? Quando eu mencionei a questão do modismo, é mais porque se fala muito e às vezes se conhece pouco, mas eu também concordo com você que não é não uma questão de é, que vai passar, é uma questão que vai ficar e vai ficar cada vez mais presente porque ela aprende mesmo, né? Então ela tem É, essa capacidade de ter essa curva de aprendizado
que é bastante, assim, é presente. Nós fomos, eu e a Cecília fomos num evento e um dos participantes, ele escreveu um livro, A Arte de Chat GPTR. E Aham. esse livro, ele é realmente um guia básico, onde quando ele escreveu o livro, ele estava tendo versões do ChatGPT. Então, ele estava num momento o ChatGPT estava num momento de transição. Então, ele tinha ali, no começo do livro, alguns tipos de resposta não tão elaboradas quanto Uhum. lá no meio do livro para o final. E o que ele chama também, foi um termo que eu aprendi no livro, bastante interessante, ele chama de alucinação, né? Que quando, por exemplo, o chat GPT simplesmente Inventa. viaja, né? Eu achei ótimo esse termo, alucinação, e as alucinações dele diminuíram, né, em relação às versões anteriores. Então, eu também concordo plenamente, Maurício, que não vai ser uma coisa passageira. Nós, como também pessoas que trabalhamos numa empresa de automação, a Uhum. inteligência artificial é bastante presente dentro dos processos da Leaf de automação, e a gente vê os desenvolvedores da Leaf trabalhando de uma maneira muito, Uhum. assim, uma evolução muito forte dentro dos processos, onde a ferramenta vai se sofisticando de uma maneira muito Uhum. rápida, né? Então, também concordo que a inteligência artificial veio para ficar e que a gente tem que ter aí um maior diálogo com ela. Você já usa bastante, eu particularmente ainda preciso fazer essa lição de casa. A Cecília acabou de comentar antes da gravação que vai começar um curso, né, Cecília? É isso? É mais para desenvolvimento mesmo. É É. para direto, né? Aí não tem muito, como falaria, como shortcut, né? Tem que entender desde Atalho. a base da base. Atalho, isso, obrigada. Tem que entender a base da base, né? Então, retomando a pergunta inicial e a conversa inicial é aprender a aprender, né? Novamente, esse processo constante, né? Quando você acha que já entendeu uma coisa, aí é que começa, né? E é isso, Exatamente. né? E o bonito é que a gente pode ir sofisticando as perguntas, né, os prompts para Uhum, ele, e pode isso. pedir para colocar coisas, tirar coisas. Por exemplo, inglês não é minha língua nativa, obviamente dá para escrever, preparar um e-mail, algum texto que seria absolutamente inteligível por qualquer pessoa que pegasse o e-mail lá. Mas escreve em inglês e pede para ele melhorar, pede para ele dar um tom mais formal, Uhum, e fala, uhum. gente, o que é isso? É o demônio? Não, Fica porque muito bom, fica muito bom, entendeu? Verdade. é isso. E tem diferentes tipos de inteligência artificial, né? Essa é inteligência É, artificial generativa, o ChatGPT. Mas é muito é, bom porque é isso, né? Você consegue ir treinando o modelo, assim, tipo, ele consegue ser um personagem para você. Ah, você é a minha avó e quero o aham, melhor é. para mim. E aí, então, Isso, isso. ele retorna com você assim, ai, meu neto querido, e Meu assim, netinho eita, né? querido. Fica Mas, meio louco mesmo, mas... mas no varejo, vocês estavam falando, eu estava anotando aqui, por exemplo, um self-checkout. Self-checkout com inteligência artificial para reconhecer produtos. Né, Uhum. não, porque o self-checkout é uma tranqueira por enquanto, né? Erra muito. É. Eu acho que Peso, erra né? O peso dos artigos, né? muito, eu Você penso, pega às um vezes. sachê de alguma coisa e aí não Os vegetais, tem eu que... vi uma vez na NRF uma balança que Uhum. reconhecia os vegetais, mas eu duvido que ele resistiria ao teste das bananas brasileiras, da variedade de bananas brasileiras. Mas eu acho que com inteligência artificial, com certeza, a gente vai conseguir fazer um negócio desse funcionar, né? Separar a banana terra da banana maçã, da banana nanica, da banana ouro, é tudo banana, Da né? banana Mas prata. banana prata, É, não, e acabou inventam cada uma mais, aí tem outras, né? É, Então, eu acho que isso seria uma aplicação muito legal, né? De reconhecimento de imagem mesmo, né? Que a gente sim, usa muito no varejo. Seria sim, bem sim. interessante. A Mas, gente tem. Pois não. aí, desculpa, vocês estavam falando uma coisa que, como toda tecnologia, quem, em última instância, decide mesmo a compra é uma pessoa que muitas vezes não entende tecnologia, né? Sim, Então, eu acho que é muito comum isso. E, de novo, as pessoas não sabem o que ela faz. Quando você começa a conversar com as pessoas, alguns vão dar exemplos como eu dei, porque tem um monte de coisa que eu não sei, né? E eu acho que o grande desafio das empresas que vendem esse tipo de tecnologia é contar uma história que seja fácil de entender. sim. Porque né, o decisor ele não sabe direito, né? O que que é esse aprender? Como é que eu vou aprender, né? Se ele aprender, Isso.
isso vai trazer de bom para mim? Então, mais uma vez, vender TI é complicado, porque quem decide no final não necessariamente sabe o que o negócio está fazendo. Então, Exatamente. é bem É, complicado. É você conseguir, exatamente, é um excelente ponto, excelente comentário. Eu estava vendo também há pouco tempo no Instagram sobre a questão de que, falando um pouco de venda, né? E depois vou chegar no ponto que você falou. Ninguém está nem aí para o seu produto ou para a sua Exato, solução a partir do momento que ele resolva um problema. Então, exato, exato. a indicação ali do profissional, que eu achei muito legal, assim, comece com o problema. Se dentro dessa solução a inteligência artificial estiver inserida, ótimo. Você Aham, conseguir vender um storytelling bom para isso, melhor ainda. Agora, não aham. adianta chegar falando, nós temos isso, nós temos aquilo, sendo que o cara está preocupado, o cliente em potencial está preocupado em resolver um problema. Ele quer sair da zona do desconforto para a zona do conforto. E a Isso, partir exato. daí, você consegue fazer a sua história ali de venda. E aí, você falou muito bem, tem que ter, e às vezes os fundadores, por exemplo, falando do varejo, né? Os fundadores, eles vieram às vezes de backgrounds que são backgrounds de quem começou com aquela loja pequenininha. Vou voltar a falar no Grupo Coque, né? Ele Uhum, lançou um livro, o fundador, que eu não me uhum, recordo o nome, mas acho que vem ao encontro do passado dele diferentes. Eles falam com muito orgulho, né? uhum. Diferentes a gigantes, eu acho que chama o livro, alguma coisa do Tá, tipo. Então, eu tá. acho que, às vezes, também não adianta você chegar com essas grandes, né, teorias ou grandes práticas que sejam muito bonitas, dentro de uma perspectiva de ser avançada e tal, quando você não consegue chegar com essa situação de inteligência artificial, de machine learning, e falar assim, olha, eu posso resolver teu problema com isso daqui. Quer ver como? E aí você Exato. conta a história que faz com que ele se sinta compelido a continuar escutando a você e a continuar escutando a sua venda, o seu pitch, né? Então, acho É, que vai muito ao encontro do que você falou. Tem que ter a resolução, né? exato, exato. E pode ser por inteligência artificial ou por um cachorro bem treinado. Exatamente. Não. Pode O ser por cachorro bem treinado acha droga no aeroporto. Não é inteligência artificial, é inteligência biológica, né? canina. Pronto, É, acha droga é isso, achou. é interessante Exatamente. esse comentário porque a gente que apresenta muito a questão de inventários, né? Que tem modelos Aham, preditivos, tem inteligência artificial em algumas partes, não em todo o processo, né? E aí é uma pergunta dos clientes, olha, mas isto tem inteligência artificial? Se não tem, não quero. E assim como É, aham, tem modelos estadísticos que vão garantir o resultado para você. Então, ao final das aham, contas, é isso. O que garante o resultado? Às vezes, né, pode ser que o modelo mais tradicional pode dar mais certo, né? Porque até a uhum, mesma, nós mesmos conversamos, né? O ChatGPT tem uma lenda aí, tipo, falando de um tipo de inteligência artificial. Eles mesmos esclarecem, olha, ChatGPT pode cometer erros, né? aham. Então, a inteligência artificial pode depende alucinar. 100%. Depende, é isso, depende 100% de como você está treinando o modelo, né? Input, Aham. Exato. output e o processo aí. Mas tem outros modelos mais tradicionais, outros processos que também vão dar certo, mas aí a pessoa também, e faz parte da explicação, né? De, olha, você o que quer? O resultado. Então, beleza. A gente tem Uhum. vários caminhos, né? A gente tem Exato. que ter a maturidade também para envisionar isso, né? De qual vai ser o caminho que vai dar certo para meu negócio, para meu É, processo. que cabe no Exato. Tá? bolso dele também, né? Exato. Exatamente, Nesse aspecto. exatamente. Resolve, Nós fizemos, exato. Nós fizemos uma apresentação, Cecília, em duas ocasiões, que um dos slides era assim: inteligência artificial, machine learning não é bala de prata. Não adianta achar Ah, que ok, ok. vai resolver tudo ali. Você colocou a inteligência artificial no seu processo. E nesse evento que nós fomos, acho que foi em abril, né, Cecília? Foi muito Foi. conversado isso, que É. que as pessoas que são mais, digamos, menos conhecedoras do assunto acham que vai chegar a colocar a inteligência artificial ali dentro do processo, vai resolver tudo, vai resolver o excesso de estoque, a falta de estoque, vai resolver tudo, né? Vai Vai, negociar melhor, né? Vai é, negociar melhor. o caixa Vai vai resolver. atender melhor, vai atender melhor o consumidor vai sair feliz e vai comprar 10 vezes mais, e não é bem assim, né? Vai Mas É. resolver que os bom. problemas de ontem, né? Já Ah, está Exatamente, exatamente. exatamente, Impostos exatamente. atrasados. tudo. Exatamente, exatamente. Bom, meu caro, a gente pode dizer que está aqui já fechando a nossa conversa, que está muito interessante, e a gente geralmente termina falando um pouco sobre indicações, né? No sentido.
Aqui a gente está falando de varejo, mas pode ser alguma coisa que seja mais aberta, no sentido de ou livros, ou filmes, documentários, algo que você considere que para o varejista ou para o profissional em geral possa ser interessante de assistir, possa ser Uhum. interessante de ler, ou possa ser um podcast que você considera aí que vale a pena a pessoa dar uma pesquisada, umas 3 indicações aí, pode ser um livro, um documentário, pode ser 3 livros, você fica muito à vontade também pelo número de indicações, pode ser só uma, porque você considerar que pode agregar valor para quem está assistindo. Geralmente a gente termina com essa pergunta, com essa recomendação dos nossos convidados, e aí se você puder fazer, né, essa indicação para a gente, seria, e para nossa audiência, seria muito, muito legal. Legal. Para fugir um pouco das modas, né? Porque realmente listar coisas da moda aí é fácil. Eu, assim, se eu fosse recomendar 2 livros, mas não é livro para ler gostosinho, deitado na cama, não. É livro para sentar, botar na mesa e ler com amor e carinho. 2 livros que tem tudo que o varejista precisa saber, para começar a pensar, para organizar o pensamento deles. O primeiro chama Varejo no Brasil, é do professor Parentes, os 2 colegas meus, professor Parente e professor Barque. Tá? Varejo no Brasil. É uma edição, acho que de 2014. Não tem inteligência artificial, mas, mas tem como rodar a operação de varejo no Brasil. É bem legal mesmo. Tá. E um outro livro que eu recomendaria, que me ocorreu, né? Veio a pergunta, eu lembrei desses dois. É um livro de varejo, de varejo não, de serviços, marketing de serviços, de um fulano que chama Lovelock. Lovelock, Wirtz e Enzo, são 3 autores, e são livros-texto mesmo, livros que organizam o pensamento sobre como montar operações de varejo e serviço. Esses dois juntos, se a pessoa tiver os conceitos na mente, né, usar os modelos que eles apresentam, não precisa decorar o que está no livro, mas usar os modelos dos 6 P's que são apresentados no livro do Parente Barque e o modelo dos 7 P's que são apresentados no Lovelock, varejo de serviços, o cara se organiza direitinho, faz um plano de marketing, faz um plano de negócios e pensa na operação de varejo de maneira integrada, colocando preço, promoção, pessoal, o ponto, apresentação de loja, processos, né? E pessoas. Eu acho que esses dois ensinam a trabalhar isso de um jeito bem legal. Em termos de livros. E um filme que chamou muito a atenção foi o que chama BlackBerry, que conta a história do BlackBerry, como o BlackBerry Hum, foi do 0 a 1000 e 0 em pouquíssimo é. tempo. Então, mostra para gente direitinho como é que um produto pode ser assim atropelado por outro. No caso, ele foi atropelado pela Apple, né? Sim, E a gente pode usar isso aí como um bom exemplo para montar na cabeça das pessoas a necessidade de buscar atualização. Eu acho que a base está nesses 2 livros. Não dá para você montar operações de varejo de serviço sem essa base do Parente, Barque, Lovelock, Wirtz e Enzo. Mas pensa no BlackBerry, porque você pode destruir essas coisas se você não ficar atento ao que está acontecendo no mercado como um todo. perfeito. E esse Três BlackBerry, você dicas. sabe que qual plataforma Eu de... vi, eu vi, olha, ou é na Amazon ou é na Netflix, numa das Ah, duas. perfeito. Uma das duas, das campeões aí que a gente sempre As tem campeões, aí. porque eu só tenho essas duas, eu vi nelas, então Então, mais uma chance de delas, uma mais delas chance de Netflix. tá garantida. Beleza, tá ótimo. Beleza, gente? Eu acho que foi, eu acho não, certeza que foi uma grandíssima conversa aí, muito interessante, abordamos pontos muito diversos, isso que é a grande beleza desse podcast, que a gente tem profissionais com perfis diferentes e acaba sendo conversas que vão vertendo para caminhos muito diferentes, umas mais focadas no varejo, depois a gente outras que pode sair. Eu acho que essa daqui a gente acabou conversando bastante sobre inteligência artificial, que acaba sendo uma coisa que não deixa de ser interessante a todos. Então, foi muito, muito boa a conversa. Gostaria de agradecer a Cecília, gostaria de agradecer, logicamente, o Maurício Morgado aí pela conversa e que estaremos aí em contato, nos encontrando nesse mundo desafiador aí do varejo, em breve. Muito obrigado, viu, Maurício? Valeu, obrigado, Cecília, obrigado, Darlan. Até a próxima. Foi um Até a prazer próxima. falar. Obrigado. Um Obrigada. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, tchau, tchau.